E o ano de 2022 foi de recorde para as exportações de carne bovina e as expectativas seguem positivas para o ano que vem. E quem vai analisar com a gente este cenário é o diretor da HN Agro, Iberville Neto. Obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo. Olá, Priscila. Olá a todos. É um prazer. Iberville, ao que você atribui este bom desempenho das exportações de carne bovina? Priscila, nós tivemos compras fortes da China, que aumentou a sua participação. Um aumento da oferta de gado acaba influenciando também na competitividade da nossa carne lá fora, patamar de câmbio. Mas a China tem sido o principal vetor aí das exportações nos últimos anos e foi, de longe, nosso principal comprador. O cenário mais positivo previsto para 2023 se deve à maior oferta de gado? A gente está mais competitivo em relação a outros países, Iberville? Quando a gente pensa em 2023, a nossa expectativa é de um crescimento da oferta de gado de maneira geral, pela fase do ciclo pecuário. Nós tivemos investimentos fortes entre 19 e 21, que já tem aumentado a oferta em 2022. Também mais fêmeas provavelmente virão para o gancho. Isso gera uma carne mais competitiva. E aí a gente tem também um cenário de conjuntura externa que pode nos beneficiar. Nós temos os Estados Unidos entrando numa fase de redução da oferta de gado, diferente do que o Brasil está passando, e os Estados Unidos também com essas elevações das taxas de juros nos últimos meses, para tentativa de conter a inflação, está com um patamar de câmbio valorizado. Isso atrapalha para eles mandarem carne para o mercado externo. Outro importante player no mercado internacional, a gente pode destacar a Austrália, que vai ter aumento, segundo o USDA, a expectativa é de aumento para 2023 nos abates, mas ainda é só o terceiro melhor abate dos últimos, desculpa, o terceiro pior abate, ou seja, menor, né, dos últimos 38 anos, só acima do observado em 21 e 22. Então, assim, eles vão ter uma oferta um pouco maior, mas não é uma oferta historicamente grande. Tudo isso acaba beneficiando o Brasil no cenário internacional e sempre de olho na nossa taxa de câmbio também, que acaba sendo influenciada por todos esses movimentos fiscais e políticos que estavam sendo abordados agora há pouco. Agora, como é que vai ficar o cenário para o confinamento em 2023? Como fica também a nossa relação de troca, já que a questão de grãos ainda é algo incerto, né, devido ao clima? Isso, Priscila, exatamente. A gente não tem um cenário de uma oferta, uma recomposição da oferta global, pensando em milho. A gente não está com estoques finais projetados, segundo as últimas estimativas, estoques altos, e esses estoques eles ainda não contemplam uma quebra maior da safra argentina, que vem passando por uma situação bem crítica com Laninha, né? Quando a gente pega uma série histórica nos anos de Laninha, as produtividades do milho na Argentina geralmente caem de maneira importante. Certo. Ainda isso não está precificado nos relatórios do USDA. Então eu diria que a gente tem essa dúvida quanto à relação de troca com a alimentação. Com a reposição, eu já diria que a tendência é que a relação de troca siga em patamares um pouco melhores do que Certo. nos últimos anos, pela chegada de mais gado ao mercado. Você já tinha mencionado um pouco sobre a demanda chinesa, então vamos voltar a falar um pouquinho dela, porque o cenário de lockdown na China, enfrentado há muitos meses, trouxe, claro, diversos problemas econômicos que a gente vem falando aqui ao longo do mercado e companhia. Agora existe um afrouxamento dessas medidas restritivas tomadas pelo país. Iberville, você acredita que com isso a gente pode ganhar mais espaço por lá e termos também um aumento da exportação para 2023? Eu acho que esse é mais um fator que leva na direção de uma expectativa positiva para 23, porque nós viemos 2022, em boa parte do ano, com a China em lockdown, e tivemos recordes mais para meados do ano ali, mas tivemos consecutivos meses próximos ou acima de 200 mil toneladas na exportação geral. Então, a abertura da China tende a gerar maior movimentação de pessoas, tende a reativar a economia e tudo isso beneficia o consumo de carne também, até porque a carne bovina lá ela é majoritariamente consumida fora de casa, né? É, a carne bovina é vista como até um produto, né, para uma certa, para restaurantes, né, para hotéis, né, mais bem qualificada, né? Isso, quando a gente pega a carne bovina na China, ela tem caído no gosto do chinês, e são muitos chineses, né? Isso que nos deixa uma expectativa positiva de manutenção dessa demanda forte nos próximos anos. Talvez sem os saltos observados nos últimos anos, mas patamares muito interessantes. Então,
antes de 2018, quando houve o surto de peste suína africana, se a gente considerasse carne suína, bovina e de frango, a carne bovina representava em torno de 8% desse pacote de consumo. Agora, para o próximo ano, essa relação já está em torno de 13%. Então, ela Certo. ganhou alguns pontos ali dentro na mesa do chinês. Perfeito. Iberville, muito obrigada pela sua disponibilidade nesta última semana do ano. Aproveito para te desejar um feliz 2023, uma boa virada aí para você e para sua família. Muito obrigado, eu desejo tudo em dobro para você e para a equipe toda. E para quem nos assiste também. Um Que abraço. ótimo, então. Obrigada.